Olá, meu nome é Raíssa Marçal Della Torre. Vou fazer um breve resumo do trabalho intitulado Estudo de uma composição biocompatível do triaxial cerâmico para manufatura aditiva, trabalho que foi orientado pelo professor Dr. Leonardo Santana Gallo. O objetivo desse trabalho é investigar uma composição de triaxial cerâmico biocompatível que possua propriedades reológicas suficientes para sua aplicação na manufatura aditiva. Foram confeccionadas 3 pastas cerâmicas, variando a quantidade de água em cada composição. O trabalho foi desenvolvido a partir da metodologia disposta no fluxograma apresentado. Inicialmente foi feita a separação da matéria-prima, logo em seguida o peneiramento, mistura e homogeneização, partindo das caracterizações. Inicialmente pela caracterização reológica da pasta, a impressão 3D dos corpos cerâmicos, a secagem e a sinterização e as caracterizações pós-queima, sendo o ensaio mecânico de flexão em 3 pontos, a microscopia eletrônica de varredura com análise DDS, a absorção de água, porosidade aparente, densidade aparente e retração linear. O comportamento das composições descrita no gráfico são características de fluidos de Herschel-Bulkley, com índice de fluxo maior que 1. Isso indica que o fluido exibe um comportamento de cisalhamento pseudoplástico. Nesse caso, à medida que a taxa de deformação aumenta, a viscosidade aparente do fluido diminui. Isso significa que o fluido se torna menos resistente ao fluxo conforme a taxa de deformação aumenta. Para o processo de impressão 3D, a composição 3 foi escolhida. Ao escolher a composição de número 3, era previsto que poderia haver um comprometimento da precisão dimensional dos corpos de prova, como pode ser observado na tabela. A composição 3 era a que apresentava a maior quantidade de água e a menor viscosidade dentre as composições investigadas, e a que apresentou o melhor comportamento no processo de impressão. Aqui podemos observar como a quantidade de água afeta diretamente na viscosidade do material, o que vai influenciar no processo de conformação dos corpos a verde. No processo de secagem e sinterização, alguns corpos de prova sofreram falhas catastróficas. Conforme Camargo e colaboradores, no ano de 2022, é provável que a quantidade de água tenha afetado diretamente a resistência mecânica da peça, o que causou a falha. No processo de secagem, a água livre dentro dos corpos de prova busca formas de sair do material devido ao seu processo de evaporação. Sendo assim, nesse processo, ele força o caminho para o que pode ter causado trincas nos corpos de prova. Para o ensaio de flexão em 3 pontos, é possível observar que a adesão entre as camadas impressas dos corpos de prova são muito diferentes. A gente pode observar que as camadas impressas do corpo de prova 3 é muito inferior ao do corpo de prova 5 e 6, o que pode justificar o seu baixo módulo de ruptura, uma vez que o corpo não apresenta distribuição homogênea do material por toda a forma. Já em relação ao corpo de prova 7, a ruptura do material aconteceu em região diferente de onde a carga foi aplicada, o que indica uma presença de uma trinca anterior ao ensaio, que pode causar a ruptura prematura e, consequentemente, diminuir o módulo de ruptura. De acordo com o trabalho de César e colaboradores, é esperado e desejado que haja formação da estrutura cristalina leucita. Próteses de porcelana dentária com a fase leucita presente têm sido empregadas desde o início da década de 60 em restaurações de metalocerâmica, devido ao elevado coeficiente de expansão térmica associado à leucita. A leucita é uma fase caracterizada por uma estrutura tetraédrica de sílica intercalada com íons de potássio e alumínio. De acordo com a figura apresentada, o mapa composicional pode indicar a formação de fase leucita. O ideal para determinar se realmente houve a formação dessa fase seria realizar a caracterização a partir de fração dos raios-x. A partir dos resultados de porosidade, absorção e densidade aparente, nós podemos chegar aos dados de que a densidade aparente média determinada foi de 1,931 gramas por centímetro cúbico. E nas porcelanas dentárias comerciais giram em torno de 2,3 a 2,5 gramas por centímetro cúbico. Relacionando esses dados com a porosidade e a absorção de água, é possível observar que esse material apresenta elevada porosidade, o que pode ser útil para aplicações de biomateriais. Obrigada.